Queridos irmãos, eu quero desejar a todos uma boa noite, que a graça e a paz de Cristo Jesus sejam convosco. Eu quero iniciar agradecendo a Deus a oportunidade de estar aqui e ao pastor Jamerson pela confiança e pelo convite para mim honroso. E trago-lhes um abraço da Igreja Batista Getsemane, a sua co-irmã, desejando que Deus continue abençoando a vida desta igreja e usando-a de maneira muito especial neste contexto, neste local, para que o reino dele seja expandido. Tendo dito estas coisas, quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 103. Salmo de número 103. A palavra de Deus nos diz assim, faremos a leitura dos versos de número 1 até o verso de número 5. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Este é um tempo próprio, oportuno, para louvarmos ao Senhor. Você sabe que o Salmo de número 103, ele tem a sua autoria atribuída ao poeta santo chamado Davi, rei de Israel. E se você conhece, sei que você conhece a história de Davi, você sabe que ele tinha então, ou teve muitos motivos para louvar ao Senhor. Este salmo, ele é uma das pérolas que existem no saltério, aquele conjunto de 150 salmos, e nele Davi destaca as misericórdias de Deus, e ao destacar as misericórdias de Deus, ele então conclama a sua alma para agradecer. E faz isto em uma perspectiva pessoal, em uma perspectiva nacional e em uma perspectiva universal. Quando olhamos no primeiro momento os versos de número 1 ao 5,
No segundo momento, os versos do 6 ao 18. E no terceiro momento, do 19 ao 22. Entretanto, nos deteremos na primeira vertente do seu louvor. Meus amados irmãos, os salmos, eles têm um poder muito grande, não apenas de falar a nós, mas de falar por nós. Quantas vezes, nos momentos difíceis que atravessamos, quantas vezes com a alma permeada de, às vezes, tristezas, angústias, preocupações, falta-nos palavras para expressar o que gostaríamos de expressar, e quando nos deparamos com os salmos, de repente vemos os salmistas dizendo aquilo que nós gostaríamos de dizer. Mas também, quando a nossa alma se encontra em exultante alegria, nos voltamos para os salmos e encontramos neles também expressões de louvor que traduzem o desejo e o intento dos nossos corações. É por esta razão que lhes digo que os salmos, eles não falam apenas a nós, mas falam por nós, considerando que descrevem sentimentos que muitas vezes não conseguimos expressar. Nele ou neles, então, bem como neste que ora nos detemos, nos sentimos representados por Davi, e nos valemos então dele, deste Salmo 103, nos seus 5 primeiros versos, para expressar nesta noite, juntamente com todo o povo de Deus que se encontra aqui, a nossa gratidão a Deus pelos seus benefícios, pelos seus feitos, a nós, a esta igreja, de um modo especial. Vejamos então que este salmo, ele propõe a nós algumas linhas deste louvor. Quando observamos, no primeiro momento, este salmo, nós encontramos o salmista nos ajudando a perceber que o nosso louvor a Deus deve estar fora, distante daquilo que podemos chamar de cartesianismo moral, de que eu posso simplesmente, em um momento específico da minha vida, abrir a minha boca para louvar a Ele, sem me preocupar em ter uma existência em todos os aspectos e momentos que honrem e glorifiquem o seu nome. Este salmista então nos diz que nós devemos ter um louvor, ou devemos dar ao Senhor um louvor integral. Integral. Entendeu? Reverendo Rui. Por isso então ele diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Você já viu em algum lugar, pastor Anilton, alguém dizer assim: olha,
Deus quer o seu coração. E o que você fizer da sua vida e do seu corpo, Ele não se importa com isso, porque Deus quer o seu coração. Isso é mentira. Ou então uma verdade incompleta. Ou se consideramos o conceito de coração dentro da teologia do Antigo Testamento, saberemos que esta afirmação não tem procedência. Deus está interessado em nos ter por completo. Se Deus tem o seu coração, o seu corpo não é usado de qualquer maneira. Se o seu coração está dedicado a Deus, a sua vida não está à disposição de qualquer propósito. Esta é a razão pela qual esta igreja, a partir do ensino que recebe, é chamada continuamente à seriedade do Evangelho. Queridos amados irmãos, Charles Haddon Spurgeon, aquele pastor batista reconhecido como o príncipe dos pregadores, olhando para esse salmo, ele disse que o salmo ou salmista toca a melhor nota quando começa a despertar o seu interior para exaltar ao Senhor. Ele monologa, tem comunhão consigo mesmo e se exorta como se sentisse que o embotamento logo roubaria suas faculdades, como na verdade acontecerá a todos nós, a menos que sejamos diligentes na vigilância. O Senhor merece ser louvado por nós neste mais elevado estilo de adoração que é pretendido pela palavra que o salmista utiliza, bendize. Todas as tuas obras te louvarão ao Senhor e os teus santos te bendirão. É isso que está lá no Salmo 145, verso 10. A nossa vida e o nosso ser interior devem ser encontrados neste prazeroso serviço. E cada um de nós deve despertar o seu próprio coração para envolver-se nele. Afinal de contas, se não despertar o coração para bendizer ao Senhor, ele estará direcionado para outros louvores estranhos a ídolos. Leia Deuses Falsos, de Timothy Keller, e você será ajudado a manter o seu coração focado e centrado em Deus. Leia Ego Transformado, do mesmo autor, e você também será ajudado a ter um ego abençoado pela humildade que brota do Evangelho. E assim você será ajudado a despertar. Tu, ó carvalho de justiça, bendize. Que os outros bendigam a si mesmos e aos seus ídolos, mas tu, ó Jerusalém, tu, ó carvalho de justiça, bendize ao Senhor. Que os outros usem somente suas línguas, quanto a mim,
clamarei como salmista. Quanto a nós, clamaremos como o salmista. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Davi conclama e desperta a sua própria alma para louvar ao Senhor. Parece que faz isto soliloquiando. Exorta sua alma a fazer, ou melhor, a jogar fora a apatia, o desânimo, para louvar, para bendizer de maneira integral ao Senhor. O convite do salmista, ele está em total acordo com o primeiro mandamento declinado por Jesus ao responder ao escriba que lhe perguntou em Marcos 12, capítulo 28 ao 30, qual é o primeiro de todos os mandamentos? Respondeu Jesus, o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O convite do salmista está alinhado com o mandamento de Jesus. Mas o salmista diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. São muitas as nossas faculdades, sensação, pensamento, imaginação, memória e vontade. São muitas as nossas emoções e capacidades concedidas a nós pelo próprio Deus, e todas elas devem unir-se em coro para o seu louvor. Os louvores que são indiferentes, sem inteligência e mal produzidos, não devem ser oferecidos ao nosso Deus. Se a lei da justiça exigisse todo o nosso coração e alma e entendimento para o Criador, muito mais a lei da gratidão reivindica de modo abrangente a homenagem de todo o nosso ser ao Deus de toda a glória. Meus amados irmãos, é digno de nota o fato que o salmista ele se estende no convite, dizendo: bendize, ó minha alma, ao Senhor, integralmente, bendize o seu santo nome. Preste atenção a isto: santo nome. Meus amados irmãos, como se a santidade fosse muito importante para ele, ou talvez porque a santidade ou perfeição de Deus era, no entendimento do salmista, o maior motivo para prestar-lhe a homenagem da sua natureza na sua plenitude. Crianças podem louvar a bondade divina, mas os pais, na graça, exaltam a sua santidade. Por nome, nós entendemos o caráter revelado de Deus, e certamente
os cânticos que são sugeridos, não pela nossa razão falível e observação imperfeita, mas por inspiração inequívoca, devem, mais do que qualquer outra coisa, despertar todos os nossos poderes consagrados. Observa o Spurgeon. Como Isaías, devemos ter um vislumbre da gloriosa santidade de Deus, para que sejamos afetados na profundidade e amplitude do nosso ser em reverência ao Senhor, como os anjos que o louvavam, declarando incansavelmente: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. O salmista nos convida a louvar, a bendizer o Senhor integralmente, reconhecendo o seu caráter. É tão estranho quando temos visto cristãos e alguns líderes que querem falar de Deus só em uma perspectiva de amor, e muitas vezes um amor confuso, um amor sentimentalista, um amor que carece de respaldo e tradução da seriedade do ser de Deus. No fundo, eles mostram que estão afeiçoados, na verdade, por uma outra realidade que não é a realidade redentiva em Cristo Jesus. Estão interessados em subir no ibope midiático com os discursos sentimentalistas de amor. Em detrimento da justiça, da santidade do nosso Deus. Precisam ter uma experiência como Isaías teve. Porque muitos deles estão com os seus corações dominados por paixões, ideologias estranhas, mas não tiveram ainda a experiência de chegar diante do trono da graça e ter o vislumbre que Isaías teve, de perceber o ambiente contrário a ele, a pressão parece que desequilibrar, e a sensação de morte lhe envolver, porque estava diante daquele que é tremendamente santo. Ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Como nós precisamos desta experiência para levar Deus a sério e convidar o seu povo para se relacionar com Ele na perspectiva da seriedade que nos é apresentada pelo profeta, no relato do profeta. Somente assim, para não nos iludirmos com o pseudo-evangelho. Meus amados irmãos, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Aqui, depois de demarcar que o louvor deve ser integral, o salmista nos ajuda a perceber que o louvor deve ser com gratidão no coração.
adoração. O salmista é enfático novamente no convite a louvar ao Senhor. Será se estava ele com uma alma adormecida, ou estava ele duplamente sensível em relação à importância da imperativa necessidade da adoração? O salmista utiliza a repetição, e ao usar a repetição, ele tem interesse em mostrar que precisamos sempre nos estimular quando vamos adorar a Deus, pois seria vergonhoso demais oferecer a Ele qualquer coisa que não fosse o máximo que nossa alma podem produzir. Estes primeiros versículos são como que a afinação da harpa do salmista. O salmista prossegue dizendo: meus amados irmãos, bendize, ó minha alma, ao Senhor. E não te esqueças de nenhum dos teus benefícios, nenhumas das tratativas divinas devem ser deixadas de lado. Elas são todas benéficas a nós, todas dignas dele mesmo e todas motivos para que os nossos lábios, expressando o coração aberto, se abram para louvar ao Senhor. A nossa lembrança é muito traiçoeira em relação às coisas boas que acontecem a nós. Não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Por inclinação da nossa natureza pecaminosa, carregamos uma tendência de registrar privilegiadamente na nossa memória existencial e também deixamos bem acessível a memória de uso contínuo, as situações, os acontecimentos passados que muitas vezes nos causaram dor e sofrimento. E existem pessoas que pegam estas experiências sempre e elevam na mão direita, erguendo-as como se fosse um troféu, para dizer: veja o quanto eu sou um sofredor, o quanto eu sou coitadinho e careço da sua deferência e da sua devotada atenção. Muitos se prendem a angústias e esquecem os benefícios. Assim, então, percebemos a procedência do convite do salmista ao nos dizer que é preciso estímulo para louvar ao Senhor. Tudo que há nele deve se lembrar de todos os benefícios do Senhor. Ele convoca o uso das suas energias para cumprir a sua tarefa,
louvar ao Senhor. Tudo que há em Deus não pode ser louvado com menos do tudo que há em nós. Não podemos, porventura, não temos, porventura, muitos motivos para louvar ao Senhor. Vamos ler os nossos diários e ver se não há benefícios registrados pelos quais somos motivados a louvar ao Senhor. Vamos observar o diário da nossa igreja ou desta igreja ao longo desses 10 anos de existência e constatar se porventura não há inumeráveis motivos para louvar a este Deus. O nome ingrato é um nome que caminha junto com traidor, como os dignos da mais alta vergonha e devem ser evitados por qualquer pessoa com o mínimo de consciência que se preza, de carregar consigo a patente de traidor e de ingrato. O salmista desperta a sua alma para que ela com entusiasmo possa bendizer ao Senhor, o seu Deus. Precisamos então, irmãos, ser lembrados, porque temos essa tendência para o esquecimento. Esquecemos de agradecer muitas vezes pela vida, pela saúde, pelo alimento, pela família, pela igreja, pelos amigos e, acima de tudo, pela maravilhosa salvação que nos colocou em um deleite de comunhão com o nosso Deus. E não deve estar fora da nossa oração, da nossa gratidão, as oportunidades de provação que o Senhor nos concede. Porque até mesmo elas são preciosos instrumentos nas mãos de Deus para nos abençoar e nos aperfeiçoar. Nos fazendo entender que não somos tão assim como muitas vezes pensamos que somos. Davi conversa então com sua alma e a ordena a bendizer ao Senhor, não deixando de reconhecer os seus benefícios. Nunca devemos esquecer aquilo que Tiago nos diz na sua carta, no primeiro capítulo, versículo 7. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. E como o apóstolo Paulo, dialogando apologeticamente com aqueles atenienses, em Atos capítulo 17, em um dado momento ele diz: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos humanas, nem tampouco é servido por mão de homens como que necessitando de alguma coisa. Pois é Ele mesmo é quem nos dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas, porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Então, a Ele vamos louvar. Mas o salmista prossegue, e ao prosseguir, ele nos mostra motivos plausíveis para este louvor, para este bendizer. E aqui então, a partir do verso 3, o salmista começa a expor a lista das bênçãos que recebeu, que ele repete aqui como argumentos e temas do seu louvor, seleciona algumas das mais belas pérolas
da caixa do amor divino e faz com elas um colar com o fio da lembrança e as penduras ao redor do pescoço da gratidão. E quais são estas pérolas motivacionais do louvor integral e com gratidão que o salmista expressa? Devemos louvar a Deus, motivados por quê? Pastor, quando o real cai na conta lá mais no mês, ou quando eu consigo fazer a renda crescer, aí eu abro a boca e dou glória. Quando o emprego dos sonhos chega, aí quando adquire-se um carro, aí quando adquire-se mais uma casa, aí quando passa no concurso, aí quando entra na empresa, aí vamos ver o que é que o salmista ele sinaliza. O salmista diz: é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. Meus amados irmãos, devemos motivar a Deus, devemos louvar a Deus motivados pelo seu precioso perdão. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. Sim. O pecado perdoado, na nossa experiência, é um dos melhores consolos que a graça divina proporciona a nós. Uma das primeiras dádivas de misericórdia, na verdade, para a ação necessária para que se aproveite tudo o que se segue aqui. O perdão de Deus é sempre reputado como algo de alta preciosidade por quem entendeu quem Deus é e, na luz do entendimento de Deus, teve um correto entendimento de si mesmo e conseguiu perceber a malignidade dos seus próprios pecados. Não tem como não viver rendido em gratidão continuamente a este Deus. Não tem como não bendizer a Ele continuamente pelo seu gracioso perdão. É Ele quem perdoa todas as suas iniquidades. O perdão é uma prerrogativa divina, irmãos. É Deus quem pode perdoar pecados. E faz isso não porque sejamos merecedores do seu perdão. Ele faz isso porque é o Deus de toda graça, de todo amor e imensa bondade. É o Deus santo que em seu amor atrai para si pecadores sujos, como nós, por meio do santo sacrifício do Cordeiro. Meus amados irmãos, Alan Erma, ele destaca que o fato de que a palavra traduzida por perdoa nesse texto nunca é usada para uma pessoa perdoando outra, mas usada exclusivamente em referência a Deus no Antigo Testamento, pois descreve sua ação graciosa em perdoar pecadores. Nas palavras de William MacDonald, o perdão é um milagre indizível da graça divina,
a ponto de nos purificar e tornar nossos pecados vermelhos como o carmesim, mais alvo que a neve. O salmista avança e mostra-nos mais um louvor. É Ele quem sara todas as tuas enfermidades. Quando a causa desaparece, ou seja, a iniquidade, o efeito cessa. Deus não é aquele que apenas é o doador da vida, Ele é o operador também das curas que carecemos na vida para as nossas enfermidades. E toda cura genuína procede do Senhor. Deus é aquele quem cura, e às vezes cura de maneira miraculosa, e às vezes cura utilizando os meios que Ele mesmo estabeleceu na sua criação. E apesar dos meios, nunca devemos esquecer que Ele é reconhecido como Yahvé Rafa, o Deus que cura. Meus amados irmãos, Deus não apenas perdoa os nossos pecados, mas Ele também sara as feridas que o pecado causou. Por esta razão, devemos, como salmista, dizer: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Prosseguindo, ele apresenta mais um motivo. Quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Aqui o salmista mostra que devemos louvar a Deus, bendizer a Deus, motivados pela restauração. Sim, e quando olhamos para a experiência de Davi, sabemos que não fora poucas as vezes que Deus o livrou do poder da morte, quando o livrou da mandíbula do leão, das garras do urso, da espada de Golias, da lança de Saul, da fúria dos filisteus, dos homens de Keila e da rebelião de Absalão. No palco da existência, nós lidamos com circunstâncias assustadoras, com circunstâncias terríveis, e muitas vezes ou algumas vezes somos como que arrastados para a cova e a morte mostra a sua cara ou a sua face desconfigurada. E o Senhor, de uma maneira muito bondosa e graciosa, nos vale, nos ajuda. Por último, nossa mocidade é que nossa vida é renovada como a da águia. Querida igreja, olhe para este salmo, encontre nele as orientações preciosas que o salmista deixou registradas, e se valha continuamente em sua caminhada para se voltar para o seu Deus e bendizer o seu Deus de maneira integral, com gratidão em seu coração, motivada pelo perdão, motivada pela cura, motivada pela restauração, motivada pela renovação que procede do nosso Deus. E não esqueça, como Alan Herman diz, que a vida na aliança divina deve ser uma experiência com Deus que perdoa, com Deus que perdoa, que sara, que redime, que coroa e que satisfaz. Que esse feixe de termos realçadores da graça de Deus esteja sempre em suas vidas, e que estas pérolas
penduradas ao seu pescoço, igreja, lhe ajude a continuar a caminhando, sendo uma igreja que bendiz ao Senhor com os seus lábios, como expressão da vida cotidiana que tem de louvor e glorificação ao nome do seu Senhor. Que Deus em Cristo nos abençoe.